Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô, amigos, está conosco o administrador de empresas, mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e meu amigo Paulo Amorim. O Amorim tem passagem por grandes multinacionais, Coca-Cola, Gerdau, Dell e tantas outras. Ele é um cara que rodou, tem uma alta quilometragem, apesar de ser forever young. Amorim, um dos grandes problemas nas organizações é a mesma coisa que acontece no nosso país, né? Liderança. E dentro da liderança, e vamos falar da liderança positiva para as organizações, tem todo um conceito que nós falamos outro dia, que o jovem está deixando o Brasil por falta de que esses conceitos éticos, morais, e as coisas ligadas nessas questões de cultura mais de nossos antepassados europeus, que a grande maioria dos brasileiros descende de europeus. Como é que está essa questão de liderança no momento, essa formação de liderança que não surge do nada? Ninguém, eu vou ser líder, ou vamos botar esse cara como líder, ou chega o pai, que é um grande líder, e diz, o meu filho vai ser o líder. Não é assim, né? Tu sabes que eu tenho cerca de 35 anos de experiência em organizações, né? Antes de sair para... Vamos botar 32, há 3 anos eu estou fora. E todos os anos, um dos maiores investimentos das organizações é na formação das lideranças. E agora, para mim, está mais complexo ainda ser líder, porque o mundo está rodando muito rápido, nós estamos na era digital, transformação digital, as coisas estão muito fluídas, as pessoas estão indo embora, os jovens estão chegando, os mais velhos estão voltando, e o líder está num momento de muita confusão. E nós precisamos continuar investindo e ajudando esses líderes a fazer essa jornada, porque eles continuam sendo chaves na construção de valores éticos, de propósito das organizações. Então, como é que está o líder? Eu entendo que ele está confuso, ele está ansioso e de certa forma, está com medo, porque eu recentemente estava em papel de liderança e eu tinha medo de tudo isso que estava vindo, e nós precisamos começar a conversar com eles. Um outro ponto importante hoje, e que para mim sempre foi importante, mas hoje é mais do que tudo, a gente tem que permitir que existam lideranças não formais dentro da organização. Porque líder não é só aquele que tem o cargo de gerente, de diretor... E que tem o poder formal. Tem o poder formal. O líder, inclusive, tem líderes mais fortes que não têm esses cargos dentro da organização, que são os líderes influenciadores. Então nós temos que preparar não só o líder formal, mas também o líder influenciador. Agora, olhando a parte comportamental, não só a técnica, porque não adianta eu ir lá dizer para o líder técnicas de gerenciamento se eu não trabalhar o autoconhecimento, se eu não trabalhar o comportamento dele. Isso é tão fundamental quanto a própria técnica. E é disso que eles precisam. É isso que está, para mim, o momento urge que a gente olhe para esses líderes e ajude eles. E dê uma opção para eles deixarem de ser líderes se eles não quiserem mais. Que isso é uma coisa que não é fácil. Mas, na minha opinião, ser líder deveria ser uma opção e não uma decisão da organização, uma opção do indivíduo. Toquei nessa questão ética aí, nós tivemos grandes líderes empresariais aqui no Brasil, se a gente pode dizer isso, aí um deles foi com tornozeleira eletrônica para casa passar o Natal, que é o Marcelo Odebrecht. Há 5, 10 anos atrás, esse era o cara, né? O Ike Batista, ele era o cara, né? Como criar hoje novos líderes com esses padrões éticos que a gente viu que foram jogados no lixo por uma geração de líderes brasileiros que eram respeitadíssimos pela mídia e que se tornaram
um Tawai que ainda está preso e o outro saiu há pouco. Eu aprendi, na verdade isso não é meu, aprendi lendo em Harvard, que valor não é aquilo que tu bota na parede da tua empresa. Valor é comportamento, é como tu te comportas perante algo que tu dizes que tu és. Então, tem um livro da Karen Taylor chamado Walk the Talk, que é um termo do inglês, que é faça o que você diz que você faz, né? E para mim esse é um caminho, é o caminho de criar referência, ser referencial. A organização, o líder, o dono, ele tem que ser referência. Se perdeu muito isso. As pessoas estão com problemas de referência. Quem é minha referência? Qual é o meu líder referencial? E quando eu entro numa organização, eu procuro essa referência. E essa referência muitas vezes está no dono, está naquele valor que está no comportamento da organização. Se eu digo que eu respeito todos os públicos, na prática eu enxergo o respeito a todos os públicos. Se eu digo que eu considero, por exemplo, a diversidade como algo importante, na prática eu consigo enxergar a diversidade. E isso é que resgata o valor ético. O problema é quando eu vou lá fora e digo alguma coisa e quando a pessoa entra numa instituição, numa organização, ela enxerga uma coisa totalmente diferente, que tem acontecido muito hoje no mercado. Respeito, criatividade em todos os lados na nossa empresa. Eu chego, vou pendurar um quadro, dizendo, o que tu está fazendo? Eu estou pendurando um quadro. Não pode, porque aqui tem um padrão de parede. Mas diz que a criatividade... Não, mas criatividade é outra coisa. É o que está escrito ali, mas não é o que a gente sabe. É que está ali no quadro, porque me disseram que era bonito, ter propósito, valores, missão e tal. Mas não é bem assim na prática. E se tu não quiser, também vai embora. E aí começa a complicar. Então a gente tem que começar a retomar a referência, que são os referenciais, com um termo que está voltando chamado reputação. Para encerrar só, Amorim, nessa conversa, eu vou dizer uma coisa. Nos anos 20, a Alemanha estava perdida, não sabia para que lado ia. Né? Pós-guerra, pagando indenizações milionárias em função da Primeira Guerra Mundial, e um cabo austríaco se apresentou como grande líder e deu no que deu. Esse ano temos eleições no Brasil e eu estou fazendo uma apologia, sim, as pessoas pensarem e raciocinarem quem são as lideranças positivas, se nós não temos que criar e escolher novas lideranças que tenham compromissos éticos e morais com todos nós, e não sejam uma grande bravata e só lero-lero, né? Exatamente, e complemento mais ainda. Se tu estás dizendo que não tem liderança, agora nós estamos falando em presidencialismo, convida então alguém. Vai conversar com as pessoas, encontra líderes, vai buscar. Não fica sentado dizendo que só tem 4 candidatos e dos 4 todos são ruins. Qual é o que tu quer então? Vai lá convencer, vai conversar com ele. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Obrigado, Amorim, mais uma vez. Paralax Instituto, www, estamos botando aqui, telefone e o e-mail. Obrigado. Telefone 51-99189-4440, vai falar direto comigo, e o e-mail hello@paralaxinstitute.com. Aguardo vocês. Obrigado. Obrigado, Amorim. Obrigado, Landini. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Chopp gelado, sanduíche aberto, filé recheado, ranch-schnitzel e grelhado. Restaurante Prince. Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Renata, Paulo e Daniel são assinantes de internet de 3 empresas distintas que possuem resultados práticos muito diferentes. Mas se todos são assinantes do mesmo tipo de serviço, por que o funcionamento não é igual? A resposta é tecnologia. Explicamos. Paulo é assinante de uma tradicional operadora nacional que possui uma rede muito antiga, baseada em uma tecnologia chamada ADSL, onde utiliza-se um cabo metálico para levar o sinal de internet juntamente com o telefone até a casa do assinante. Ocorre que quanto mais longe do armário fica a casa do assinante, mais fraco esse impulso elétrico sinal chega. E aí, com o passar do tempo, esse cabo vai oxidando e isso piorando cada vez mais a qualidade da internet até que se tenha uma conexão lenta e instável.
Daniel, por muito tempo, foi cliente da mesma operadora, até que desistiu e contratou um provedor a rádio. Hoje ele tem uma conexão mais veloz, mas ainda assim, em determinados momentos, dias de chuva ou em horários específicos, ele fica sem internet ou com uma conexão extremamente lenta. Por quê? Porque a rede dos provedores a rádio é baseada em uma tecnologia chamada ponto multiponto, onde temos um ponto de concentração chamado de rádio base, que atende a diversos assinantes. É mais ou menos como uma rede de celular. Já notou que em algumas oportunidades não conseguimos realizar ou receber ligações? Isso normalmente ocorre em locais com grande aglomeração de pessoas, como shows ou jogos de futebol, por exemplo. Mas também ocorre em momentos como a virada do ano, o Natal e outras datas comemorativas. Muitas pessoas tentam utilizar simultaneamente um sistema de baixa capacidade que acaba não conseguindo suportar a todas as conexões. Para dar uma ideia da capacidade de um rádio base de um provedor, o throughput oferecido é de aproximadamente 50 megabytes por segundo para todos os assinantes. Grave esse número. Ainda como o espectro de radiofrequência é limitado e compartilhado, o sistema de comunicação dos provedores a rádio está sujeito a sofrer interferência de outras redes de outros provedores e de quaisquer outros dispositivos eletroeletrônicos. Ou seja, não há uma exclusividade na frequência utilizada. O meio físico, que é o ar, é compartilhado por todos. Imagine-se conversando com uma pessoa estando cada qual em uma extremidade de uma sala. Agora coloque diversas outras pessoas conversando no mesmo ambiente e veja se a comunicação seguirá tão clara como antes. Já a Renata assinou o serviço de internet por fibra ótica da D1 Telecom e, diferentemente de Daniel ou de Paulo, está muito satisfeita com a velocidade que não sofre oscilação. Isso acontece porque, na verdade, a fibra ótica é um fio de vidro. Sim, um vidro bem fino e extremamente limpo. O sinal que trafega neste fio é um pulso de luz que é a coisa mais rápida do universo, viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo. Ainda é totalmente imune a qualquer interferência eletromagnética ou de qualquer tipo. Ou seja, utilizamos em nossa rede exclusivamente o melhor e não o mais barato meio de comunicação do mundo, onde a capacidade por assinante, ou também chamado throughput, é de 1 GB ou 1000 megas por segundo. Isto é a D1 levando a melhor internet para a sua casa. Ligue 0800 654 3210 e conheça os planos e condições. Conosco mais uma vez o jornalista Gilberto Jasper, o Giba. Giba, nós somos do tempo que não tinha internet, era difícil falar com telefone, usava muito correio, tínhamos máquina de escrever manual, plaque, 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 plaque. Fizemos curso de datilografia, naturalmente, né? Hoje temos tudo digital e as redes sociais. Como é que é conviver? Tu é um cara que, já falamos outro dia, tu assessorasse a área do executivo, legislativo, judiciário, além de um longo período na iniciativa privada como jornalista. Como é que é conviver com essas redes sociais onde o fake, o hoax, os boatos, uma foto pode ser adulterada, ou até mesmo não adulterado, o cara diz, olha, o cara está fazendo isso, na realidade ele está dando um beijo num amigo dele, ou está dando um abraço num filho, e daí já inventa outra história, ou está agarrando uma mulher, estão dizendo que o cara está assediando, e não é verdade. Onde pode os boatos, as imagens serem completamente manipuladas. Como é que é viver nesse ambiente das redes sociais? Não é fácil porque, primeiro, há uma imensidade de ferramentas e plataformas que eu cheguei à seguinte conclusão, eu tenho que eleger algumas coisas. Eu, há menos de 3 meses, tenho Twitter, até sempre por influência dos 2 filhos, de 22 e 23 anos. Facebook eu tenho um pouco mais de 1 ano, né? Até por questão dos textos, uso mais. E para reencontrar amigos, uso mais. O saudoso professor Antoninho Gonzalez, um dos melhores que eu tive na faculdade, na Unicinos, faculdade de jornalismo, sempre dizia assim, repetia aquele mantra, né? Não existe verdade, só existe versões. Mais do que nunca, essa frase ela é atual. E quando eu converso com estudantes de jornalismo, quase sempre para fechar, eles perguntam, uma das 2 coisas que eles sempre perguntam é o seguinte, assim, o que mudou
e o que não mudou. Obviamente que o que mudou foi a exposição, porque nós vivemos numa era de exposição, de ostentação e da cultura do consumismo, né? Da mesma maneira que surge um ídolo, daqui a 2 dias ninguém mais ouve falar nele. Assim como são potencializadas as Anitas da vida, graças às redes sociais. Não estou falando de talento, estou falando... Até acho que as redes sociais permitiram que inúmeros artistas que não tinham acesso à gravadora, não tinham acesso a programas de televisão, pagando jabá, de rádio, jabá é pagar uma espécie de suborno. Na nossa época se usava esse jargão, tem acesso hoje graças à internet. Mas o que não mudou? O que não mudou é a questão ética, eu acho, do jornalista. E quando a gente adquire uma certa experiência, eu tenho quase pouco mais de 40 anos de trabalho como jornalista e como curioso no jornalismo, a gente bota o olho em cima de uma notícia e a gente já tem a capacidade de, pelo menos, duvidar dessa notícia. Porque ela é muito absurda, por mais absurdo que seja, e qualquer coisa vira notícia. Qualquer coisa vira notícia. E se cair num grupo grande, né, aquelas histórias de... Está dando passagem grátis, que nem teve agora perto no feriado, né? Poxa vida, a gente de uma certa idade já é mais cético, por natureza, né? Não, aquela que a NASA garantiu, né, Roberto Aguiar? A NASA garantiu de que vinha um tsunami que ia destruir o Rio de Janeiro e o sul do Brasil, né? Mas saiu, a NASA deu, não está certo, gente, saiam do litoral. Eu tenho mais ou menos 1.800 contatos de WhatsApp. Eu recebo de todas as profissões, os níveis de pessoas, de idades e coisas. Ontem eu recebi um conteúdo que, quando tu clicava em cima do link, ele abria assim, dizia assim, 16 de junho de 2013. Aí eu cheguei e disse assim, tu viu a data? Ele disse, não, mas eu não tenho como ver a data. Eu digo, não, olha embaixo do título que está a data. Daí o cara, não tinha me dado conta. Ah, mas já aconteceu. Quantas 1.000 pessoas, neste momento, estão recebendo esse tipo de conteúdo? Então, é preciso muito cuidado. E eu me convenci de uma coisa. Eu não sou dessa era, eu sou um dinossauro da comunicação. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro me cercar, onde eu trabalho, no gabinete da Assembleia Legislativa. Tenho um especialista, o Arthur Veiga, que é um craque, está cursando pós-graduação em comunicação digital. Passa o dia inteiro vendo perfis, analisando pessoas que respondem, que acessam, que fazem perguntas, enfim. Eu acho que cada um na sua. Desde que haja um conteúdo... Claro, não dá para pedir que todas as pessoas sejam éticas, todas as pessoas sejam honestas, mas a gente tem que aprender a ser crítico e cético, a duvidar. Se a gente duvidou e errou, melhor. Agora, quando a gente acreditou, às vezes a gente tem grandes prejuízos, a gente acaba denegrindo a imagem de pessoas, a gente destrói biografias, nós temos muitos exemplos aqui no Rio Grande do Sul, de parlamentares, de pessoas... que, enfim, vários casos que você, do outro lado, está sabendo, vai recordar e que nunca mais se ouviu falar, com imagem de televisão, de cinema, de certos vídeos, e até hoje os vídeos não apareceram, né? Então, se destrói pessoas, acho que é uma responsabilidade muito grande e acho que é mais um trabalho que o Congresso, mais uma missão desse Congresso que vai ser eleito ano que vem, para elaborar uma legislação que seja menos permissiva e que tenha dispositivos para punir exemplarmente quem denigre, quem ataca. Porque é muito fácil eu chegar e dizer assim, pois é, o Ricardo Landini é isso. Aí tu vem conversar comigo e diz assim, entra na justiça. Só que já está em todas as redes sociais. E tu já acabou com a vida da pessoa. Exatamente. Nós tivemos aquele ministro que foi acusado pela Rede Globo e temos aquela escola também acusada da escola de base, lá em São Paulo, né? Que destruíram com a vida dos caras. Opa, desculpe, nos enganamos. Tá? O Alcine Guerra, né? E a escola de base. Exatamente. Quer dizer, completamente inocentes, os dois criaram uma notícia e divulgaram uma coisa e acabou no que acabou, né? E não deu em nada e as pessoas ficaram denegridas com a sua imagem o resto da vida. Uma coisa que eu sempre procuro levar em consideração no dia a dia, que é difícil porque a gente está sempre na correria, sempre apagando incêndio, mas é uma coisa que meu pai dizia assim, ó, o bom senso nunca está no extremo. Ele está sempre no meio. Ele tentar o máximo possível equilibrar. Então, assim, não odiar com todas as forças e não amar interminavelmente determinada pessoa, determinada causa, determinado partido. Acho que a gente tem que ter um espírito crítico, porque isso nos preserva de decepções e nos coloca... se a pessoa que tu está desconfiando,
ela se ofender, é meio caminho andado para saber que tu está com razão por desconfiar dessa pessoa. E as redes sociais hoje não, as pessoas se expõem demais, as pessoas estão expostas 24 horas. Não que não possa colocar determinados conteúdos, cada um é dono do seu nariz, só que o desgaste é muito grande pela maneira com que todos nós temos, se não inimigos, pessoas que antipatizam com a gente. Então eles pegam lá no meio e transformam o detalhe, a legenda da foto, na manchete de capa da nossa vida e acabam com a nossa carreira, com a nossa vida, acabam com a família, né? E isso é muito grave. Eu acho que há uma irresponsabilidade bastante grande nas redes sociais, isso é em todo o mundo. Sinceramente, eu não sei qual seria a solução, mas eu acho que uma legislação mais atual, mais sintonizada com países desenvolvidos, eu acho que faria muito bem para nós. Esse foi o jornalista Gilberto Jasper. Para ser uma referência em segurança da informação, é preciso ter qualidade nos serviços e credibilidade no desenvolvimento de sistemas seguros e imunes a fraudes. Reputação que a SafeWeb vem construindo há 20 anos. Por isso, hoje é uma autoridade certificadora e autoridade de carimbo do tempo e está presente em todas as regiões do Brasil, proporcionando atendimento de qualidade, um dos principais valores da empresa. As soluções que oferecemos para empresas e instituições são certificação digital, carimbo de tempo, certificado de atributo, emissão de documentos fiscais eletrônicos, portal de assinatura digital e administração sem papel. O resultado disso pode ser visto nos números que somamos ao longo do tempo. Para oferecer um atendimento diferenciado aos clientes, é preciso uma estrutura moderna. Assim é a sede da SafeWeb, uma estrutura completa com centro de treinamento para capacitação de parceiros e clientes, suporte técnico qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana, data center com elevados padrões de segurança e disponibilidade e, claro, um setor de desenvolvimento de tecnologia da informação composto por profissionais certificados. A SafeWeb é uma empresa com responsabilidade social. Isso se reflete na captação da água da chuva para reaproveitamento, nas faces envidraçadas do prédio que promovem conforto térmico com redução nos consumos de energia e na eliminação da utilização de papel nos processos internos. Se estende para as soluções que oferecemos aos nossos clientes e alcança também a sociedade gaúcha através da Ecobarreira do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Projeto de retirada de resíduos sólidos idealizado e financiado pela SafeWeb, que tira da natureza cerca de 1 tonelada de lixo flutuante por semana. E como falar do futuro e da sociedade sem pensar nas crianças e na educação? Pensando nisso, a SafeWeb se credenciou no programa Escola Melhor, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e se tornou parceira da Escola São Francisco de Assis, fornecendo computadores e acesso à internet para a formação dos alunos e promovendo a inclusão social. Essa é a SafeWeb, uma empresa inovadora focada em oferecer as soluções mais modernas e de qualidade para garantir a segurança da informação. A dica de hoje é: tenha fé. Tenha fé nos seus sonhos, tenha fé naquilo que realmente você tem feito no dia a dia, tenha fé nos seus projetos, tenha fé na sua família, tenha fé no seu futuro. A fé é uma coisa que vai muito além da religiosidade. Muitos cientistas e muitos profissionais têm falado sobre isso e têm comprovado que a fé ela é muito importante aqui, ó, no seu mindset, porque ela cria esperança naquilo que você não consegue visualizar, naquilo que você não tem ainda em mãos, né? Para que você tenha motivação e transformar aquilo que não é visível ainda em algo visível, em algo real. E existem duas coisas que minam a sua fé, que é a questão da preocupação e a ansiedade. E você precisa entender o que tem te preocupado no dia a dia, o que tem gerado essa ansiedade dentro de você, dentro do seu mindset, né?
eu percebo nos meus atendimentos que uma das coisas que faz com que as pessoas fiquem ansiosas e preocupadas é a questão financeira. E como o meu foco aqui é trazer dicas financeiras, eu vou focar na área financeira. Então, se você está preocupado com as suas contas, se você está preocupado nessa área financeira, isso está gerando ansiedade, e isso está te prejudicando para que você possa visualizar coisas maiores e ter fé nas suas atividades, nos seus projetos e seus sonhos, você precisa procurar para ontem uma ajuda para eliminar isso, porque se isso continuar dentro do teu mindset, ele vai reduzir e vai eliminar as suas esperanças, a sua fé de ter uma vida melhor, perdão. E ter uma vida melhor depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Se você não está conseguindo fazer sozinho, procure ajuda de outras pessoas. Foi assim que eu fiz. Teve alguns momentos na minha jornada que eu não conseguia fazer determinadas atividades sozinhas, então eu procurei ajuda de outras pessoas. Eu procurei fazer workshops, seminários, ler bons livros, selecionar minhas amizades, mas eu foquei em positividade, em fé. Só que é o seguinte, não adianta você ter fé se você não tem atitude. Você precisa trabalhar com essas duas coisas muito juntas, fé e atitude, porque a partir daí você vai conseguir realizar os seus sonhos. E a área financeira é uma das coisas que mais pegam. Então, resolva a sua questão financeira. Porque com a sua situação financeira resolvida, você vai ter mais coragem para poder alcançar os seus sonhos, beleza? E não só alcançar seus sonhos, mas você também vai ter mais coragem para assumir mais riscos. Porque pessoas de sucesso assumem mais riscos, beleza? Então tenha fé. Por mais que tudo esteja te dizendo ao contrário, você precisa acreditar naquilo que você realmente quer, naquilo que realmente você almeja para você, tá bom? Então tenha fé. Essa é a dica de hoje.